Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 1. Tema desta semana: preservar a unidade do Espírito. Meta de hoje: leitura das páginas 16 a 19. Servindo juntos, sob o mesmo jugo. Nossa vida com Deus é uma vida de serviço a Ele. Pregar o Evangelho, falar por Deus nas reuniões, visitar os cristãos novos, cuidar das crianças, tudo isso deve ser serviço a Deus, resultado da vida interior, não mera atividade exterior. Para servirmos adequadamente a Deus, é fundamental que estejamos em unidade. Isso é especialmente verdade em relação ao casal cristão. Deus deu-nos um cônjuge não apenas para nosso prazer ou para constituirmos uma família. Muito mais do que isso, nosso cônjuge deve ser nosso cooperador na obra de Deus. Muitos cristãos, ao lerem Efésios 5, percebem ali que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido e que o marido deve amar sua mulher. Isso é verdade, mas não é tudo. O objetivo dessa orientação de Paulo é que o casal tenha unidade. A Bíblia diz que quando homem e mulher deixam seus pais e se unem, eles se tornam uma só carne. Isso implica não apenas a união conjugal, mas a necessidade de que entre eles haja a mesma vida e os mesmos objetivos. Por isso, um cristão não pode casar-se com um incrédulo, pois esse casal não estará carregando o mesmo jugo, mas um jugo desigual. Os jovens cristãos que desejam casar-se devem procurar uma esposa ou marido que também creia no Senhor e deseje viver para Ele. Há muitos problemas quando o casal não tem o mesmo objetivo. Por exemplo, a mulher ama o Senhor e serve na igreja, mas o marido descrente gasta os finais de semana bebendo e jogando futebol com os amigos. Ou o marido quer reunir-se com outros irmãos, mas a mulher quer ir ao cinema ou a uma festa. Como poderão viver juntos? Como o cônjuge cristão pode servir adequadamente ao Senhor? A Bíblia diz que o crente e o descrente não podem carregar o mesmo jugo. 2 Coríntios 6,14. Que é um jugo? Um jugo ou uma canga é uma peça de madeira colocada sobre o pescoço de bois ou cavalos para que eles, por exemplo, puxem um arado juntos. Quando um dos bois deseja ir para um lado, o outro tem de acompanhá-lo, pois estão jungidos. Se não fosse o jugo, eles não seguiriam o mesmo caminho. Isso denota um princípio espiritual para o casal. Quando o casal tem a mesma vida, a vida divina recebida na regeneração e o mesmo viver, então há cooperação mútua. Se o marido gosta de ler a palavra, a mulher lê com ele. Se a mulher quer orar, o marido a acompanha. Esses são exemplos simples, mas muito práticos de vivermos sob o mesmo jugo com o nosso cônjuge. Isso é bom, mas ainda não é suficiente. Além de os cônjuges terem o mesmo jugo, eles devem ser cooperadores. Por vezes, apesar de ter os mesmos interesses, nem sempre ocorre cooperação entre o casal. Por exemplo, quando o marido quer viajar para atender a uma necessidade do Senhor em outra cidade, a mulher talvez diga: viajar? Justo agora que estou precisando que você me ajude com tantas coisas da casa? Por favor, não vá. Desse modo, o marido não poderá servir ao Senhor adequadamente. Mas se houver cooperação espiritual entre eles, a mulher acompanhará o marido na viagem para servir ao Senhor junto com ele. Caso ela não possa ir, não impedirá que o esposo vá, antes o encorajará. Sou sua cooperadora e tenho o mesmo encargo que você. Não se preocupe comigo nem com as crianças. Estaremos orando por você. Essa é a vida normal de um casal cristão. Quando há unidade na igreja, a bênção do Senhor vem. Se não houver unidade nem harmonia entre os irmãos que servem ao Senhor na igreja, em uma cidade, não haverá o vaso adequado para receber a bênção do Senhor. Na verdade, haverá o sentimento de que se está perdendo a bênção do Senhor, de que ela está vazando. Podemos esforçar-nos para levar as pessoas a amar o Senhor ou a compartilhar nas reuniões. Contudo, não ganhamos nenhuma bênção. Entretanto, quando somos unânimes, mesmo que nada façamos de especial, a bênção do Senhor será abundante, quer no crescimento do número de irmãos, quer no seu crescimento espiritual.
tanto os casais como os irmãos que servem na igreja precisam estar em unidade e cooperando harmoniosamente. Dessa forma, Deus terá em nós caminho e cooperadores para cumprir sua economia eterna.